Olá pessoal, tudo bem? Eu vou voltar a criar uma série de vídeos aqui, especialmente por causa do meu filho e da minha filha, mas a gente vai voltar a fazer e também, não só pelo meu filho e minha filha, mas também minha mãe também. Minha mãe que gostava muito de estudar com a gente, acaba que a gente tá um pouco mais distante, mas eu acho que vai ser legal aproximar. Bem, vamos lá. Esse estudo a gente vai começar, como você já viu no título, sobre Pirkei Avot, que é a ética dos pais. Mas eu não vou começar do comecinho, eu vou começar de onde me despertou, vendo exemplos na minha família, exemplos das pessoas que estão ao meu redor. Estudando, eu vi uma coisa saltar no Pirkei Avot na última semana com meu filho. Eu estava estudando, meu filho e minha filha, e aí a gente parou em Pirkei Avot 1, na Mishnah 13, que diz assim, ó. Ele costumava dizer, ele quem? Ele, Hillel Shammai, que estava no anterior, está escrito, ele costumava dizer, aquele que procura renome perde o seu nome. E aquele que não aumenta, e aí tem a nota que é o conhecimento de Torá, o diminui. Aquele que não estuda a Torá merece a morte. Aquele que explora a coroa, no caso a coroa da Torá, para os seus próprios interesses perecerá. Primeiro eu vou falar o que mais me chamou a atenção, depois a gente vai te explicar direitinho o que cada uma dessas coisas significa, porque às vezes parece que é uma forma não positiva, a gente vai encarar isso de forma positiva, tá? Vou parar aqui num ponto que mais me despertou. Aquele que não aumenta o conhecimento de Torá diminui. E de fato, eu percebi isso que aconteceu comigo desde 2015 para cá. De 2015 a 2017 foi a minha transição, que eu saí da comunidade onde eu estava, que eu tinha alguns planos específicos que na minha cabeça super iam funcionar, porque eu estava planejando, a gente já tinha uma estabilidade em casa de Torá, mitzvot, de ler a Bíblia, etc., de estudar a Torá, de estudar a Lachot e tal. Então, o que eu achava que estava faltando para mim? Monetário. Tava faltando questões para me organizar, para morar perto de sinagoga, enfim, para viajar para Israel, enfim. Eu tava pensando na parte monetária e eu senti que durante anos da minha vida eu estava investindo muito tempo estudando, ensinando e etc. e não estudei. Então eu parei no tempo, eu tinha deixado meus estudos de lado, seculares mesmo, e assim, a vida financeira não estava acompanhando o quanto que alguns amigos meus, ou então, enfim, eu sabia que a culpa era minha e a minha responsabilidade para com a minha família. Mas eu também percebi que, mesmo não tendo estudo suficiente, um certo mazal me acompanhava. Eu sentia algo vindo dos céus que me ajudava a ir além do que eu poderia nas condições que eu tinha. Não era o ideal, de fato, financeiramente falando, mas eu tinha mais do que eu tinha me preparado para ter. Então eu entrei numa sinuca de bico. E aí depois de 2017 eu fui sentindo que nessa minha meta do financeiro, que Baruch Hashem, as coisas andaram bem, nem sempre em todo o tempo. Travou? Tá, não andou bem em todo o tempo, mas andou bem, boa parte, e graças a Deus as coisas estão caminhando. Mas o fato é que de alguns meses pra cá, de algumas semanas pra cá, intensificando o estudo de Torá, o Mazal muda completamente. Então eu percebo que não é a quantidade de esforço que você faz, é a quantidade de quanto que Deus quer e quanto que Ele vai entregar pra você. Mas focando aqui, deixando a minha história de lado, por isso que eu estou voltando. E quando a gente tem o mérito de ajudar outras pessoas, a mente e algumas portas se abrem, Baruch Hashem por isso. E eu senti que eu tinha perdido muita coisa. Eu estava assistindo meus vídeos, vocês estão vendo que a gente está liberando vídeos antigos de 2016, 2017, 2013, 2015. Alguns vídeos que estavam ocultos no canal, porque a gente está liberando. Tem cursos inteiros, por exemplo, sobre Tzniut casamento, que a gente voltou a liberar. Esse do Pirkei Avot que vamos falar. Tinha um projeto antigo que a gente tinha, não era podcast, mas a gente liberava Shurim em áudio para a pessoa baixar. A gente vai voltar falando sobre Lashon Hara, que se influencia financeiramente na sua alma, influencia seus filhos, as consequências de Mazal. Então, são coisas muito, muito místicas e muito poderosas. Mas, a gente também vai aludir muitos princípios de alguns. Eu respondi alguns comentários essa semana
falando sobre muitas dúvidas que as pessoas têm que são fundamentais, que tem a ver com a essência de quem Deus é. E aí eu também vou trazer o Sefer Yetzirah. É lógico que eu não vou trazer uma visão extremamente cabalística, espiritual, porque eu não sou uma pessoa que tem tanto conhecimento assim de profecia, nevoa e etc. Mas eu vou trazer o conhecimento que a própria história judaica, que o próprio sábio judeus tem sobre Deus, sobre a natureza divina. E isso ajuda a gente a viver melhor. Então muitas dúvidas da vida assim se desfazem quando a gente entende melhor, do ponto de vista judaico, a natureza divina, tá? Então vamos agora, passado isso, quando você não estuda, quando você não se dedica, isso vai se desvaindo. Então se você não se unir com o sábio de Torá, se você não se ligar com o sábio de Torá, e Baruch Hashem tem contato com alguns rabinos, e eu estou tentando me reaproximar deles, e estou me conectando com Israel, com Jerusalém, porque se você for ver, tá escrito, eu não vou lembrar agora qual passagem que a gente estava estudando hoje de manhã. Tá. Quando o povo de Israel foi se conectar, né? Eu estava estudando sobre Yehoshua com o Rabino Abraham, quando ele toma a terra, né? É, lá em Josué, pós-Torá, e também na negociação da semana passada, onde o Abraham compra Marpelá, né, compra ali o Kiryat Arba, né, que é a terra onde foi enterrada Sara, sua esposa, e aí ele estava comprando, adquirindo o lugar onde se reunia, o lugar onde Adam e Havá estavam, e também ali uma das portas do céu, né? Uma das portas do Gan Eden, né? Para o Olam Abá. Então, assim, é incrível que a conexão com Israel é muito mais do que a terra em si. Né? Tem ligações muito fortes. Então, você tá ligado com o sábio de Torá, ligado lá, é importante para que você esteja conectado com a fonte. Isso é um ponto positivo. Então, vamos voltar aqui só para a gente terminar isso aqui, depois a gente volta para o começo, tá? Ele costumava dizer o seguinte: aquele que procura renome perde o seu nome. Quem quer ficar famoso, tem duas coisas que eu tiro daqui. Não sou o grande especialista, mas vamos tentar extrair aqui o máximo que a gente já aprendeu no passado. Quem procura um renome perde o seu nome. O que é perder o seu nome? Tem duas interpretações que a gente tem por aí. Primeiro, que a pessoa fica difamada, porque se um dos princípios da Torá é que todos nós somos julgados por Hashem, né? Deus julga toda a terra todo o tempo. Quando a pessoa tem, e aí eu tenho o conceito de Ainará, do olho mau, né? O olho gordo, da inveja. Quando a pessoa, todo mundo tem direito de rezar. Então, quando a pessoa levanta a voz e fala assim: por que essa pessoa merece ter o que ela tem? Chamado olho gordo. Como é que funciona isso? Thiago, isso pega, isso não pega? Quando isso sobe, isso é uma reza, isso vai para Deus e Deus olha e julga todo mundo. Se alguém está rezando pedindo por justiça, né, ainda mais se for um órfão, uma viúva, Deus vai ouvir isso e vai responder dos céus. Então, se nós temos fama, se nós somos bem vistos, se nós temos destaque, o que vai acontecer? Nós também temos um maior julgamento também dos céus, porque as pessoas vão olhar para mim, por que merece? Por que tem? Por que não tem? E assim a gente é exposto novamente. Então, dessa exposição, as pessoas falam mal, as pessoas pedem julgamento divino sobre quem nós somos, isso também faz com que Deus olhe para a gente e julgue novamente. Pode ser e lógico, ele sempre vai julgar com bondade, mas aí a gente tem que sempre olhar para dentro da gente e falar: se está acontecendo alguma coisa errada, tem alguma coisa errada que eu fiz. Se corrigir para que esse julgamento não tenha validade sobre mim como eu sou. Então eu vou me mudar para aquilo ali não me afetar. Gente, são muitos conceitos difíceis. Eu vou tentar explicar isso no outro momento sobre o que a reza, o que a oração muda na gente. Não muda o decreto, mas muda a gente. Então esse é um outro tema, mas enfim, não dá pra gente explicar aqui, que senão eu vou ficar falando sobre isso, tem muita coisa pra gente estudar hoje, tá? E uma segunda coisa é o que tá escrito que Amalek, ele Kareh Habaderech, né? Ele nos esfriou no caminho. E quando a gente fala de Amalek, a gente está falando sobre os seus descendentes depois, né? Marshmallow Vezechron, né? Os nazistas, que eles tentaram fazer com que os judeus perdessem sua identidade. Então, trocar, não eram chamados por nome, mas por número. Então, fazer com que as pessoas perdessem a sua própria identidade, seu nome, saber quem são, é um problema. Então, quando a pessoa busca renome, às vezes ela se esquece quem ela é para agradar a grande multidão, agradar a audiência, agradar as outras pessoas. Então, é importante você não esquecer quem você é.
E é engraçado que, como está escrito, que quando a gente desmaia, se você falar o nome judaico da sua alma judaica no ouvido da pessoa, a pessoa desperta mais rápido. Por quê? Porque essa é a identidade que você tem ligação com Deus. Então, quando você sabe quem você é e quando você está ligado com a tua essência, com quem você vai ser quando chegar do outro lado, é muito mais plausível, muito mais possível você se conectar com quem realmente você tem que ser. Se você se perde quem você é, você acaba se confundindo com quem você é e para onde você vai, e você acaba se perdendo. Então, não busque o renome. Se acontecer, não tem problema, contanto que você saiba quem você é. E continua assim: aquele que não aumenta o seu conhecimento de Torá diminui, a gente já falou um pouco sobre isso. Então não tem como o seu conhecimento de Torá permanecer igual. Não tem. Ou você não vai estudar e você vai decair, porque essa inclinação do Yetzer Hara natural, da nossa inclinação para o mal, nosso instinto carnal, nosso instinto humano, nosso instinto animal, é diminuir. Então, ou você acrescenta para você crescer, ou vai cair. Não tem outra questão. Não tem, o que segura as coisas no alto são a gravidade, o que segura o nosso estudo de Torá, nosso estudo do conhecimento divino, do conhecimento de Deus no alto, é o próprio estudo. Quando você para de estudar, ele vai cair como é natural da gravidade atrai as coisas para o chão. Então, isso é natural. Chão. Sendo a terra, mas você entendeu. Aquele que não estuda a Torá merece a morte. O que que significa? Está escrito que Deus em Deuteronômio 28 fala o seguinte: eu pus diante de vocês a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que viva, ou o contrário da vida, para que não viva. Então, a morte e a vida, em Deuteronômio 28, está falando: se vocês me obedecerem, se vocês seguirem os mandamentos que eu te ordeno, vocês vão ter vida. Então, a vida é a Torá. O que que é o contrário da vida? É uma morte. E a morte não necessariamente termina quando a pessoa cai no chão duro. Não é isso. Mas ela começa quando ela para de sonhar, quando ela para de viver, quando ela para de acreditar no bem, quando ela para de ser alimentado pela Torá, ser alimentado por Deus. Então, por que que merece a morte? Porque a pessoa escolheu o contrário da vida. Deuteronômio 28 fala: escolhe a vida para que viva. Então, eu coloquei diante de vocês a morte e a vida. Escolha viva para que vida, para que viva. Escolha viver os mandamentos divinos. Então, é isso que está falando. Não está falando para a pessoa, não é a sentença de morte literal. Até porque a pessoa, para ter uma sentença de morte pela Torá, precisa ter consciência total da existência de Deus. E a gente está tão separado de Deus que as pessoas, no geral e fora, elas não têm consciência total de Deus. Elas acreditam em Deus, têm uma visão de que Deus existe, mas talvez elas acreditem muito mais no copo de água que bebem, porque é muito palatável, ela percebe muito fisicamente, do que Deus que não é fisicamente percebido. Então isso a pessoa não tem certeza absoluta. Então a pessoa só pode ser julgada por algo 100% pela Torá, só se ela tem 100% de certeza. E isso, nos dias atuais, sem o Beit HaMikdash, sem o tempo, sem os milagres muito fortes nesse mundo, é muito difícil a pessoa ter plena certeza. Então, é isso. A pessoa precisa galgar, precisa se alimentar da palavra, precisa entender mais para poder caminhar mais para perto disso. E termina aqui: aquele que explora a coroa, né, que quer usar a Torá, usar a Bíblia, usar o conhecimento divino para os próprios interesses, vai perecer. Por mais que essa pessoa tenha um ganho pessoal, através da Bíblia, através do conhecimento divino, essa pessoa acaba perecendo. Bem, vamos voltar aqui no Perkei Avot só para a gente começar direitinho, tá? Só explicando por que a gente está voltando, porque a gente começou essa série, que é importante. E aí aqui começa, engraçado que o Perkei Avot ele começa com Ishayahu, ele começa com Isaías, desculpa, Ishayahu é Isaías. Então ele começa o seguinte: Kol Israel, Ish lehem chelek leolam haba. Então, todo o povo de Israel, ele tem um lugar garantido, tem uma parte garantida no mundo vindouro. Porque foi dito o seguinte: e o teu povo, todos eles são tzadikim. Vou explicar isso aqui ainda. Eles herdarão para sempre a terra. São o ramo do meu plantio, obra das minhas mãos, da qual orgulha-se. Olha só. Todo o povo, todos eles são justos. Mas, Thiago, eu conheço judeus, eu conheço
homens e mulheres que não são tzadikim, não são justos. Eles fazem uma coisa errada, não estão ligados à Torá, não estudam a Bíblia, não são apegados aos mandamentos, só vão na sinagoga uma vez ao ano em Yom Kippur e tal. Então, mas você está falando das ações, você não está falando da essência. Em essência, todo judeu é um tzadik. Por mais que não tenha conhecimento, e é o conhecimento que faz as ações. Então perceba, uma vez uma pessoa perguntou, mas eu não tenho tantas boas ações. Na semana passada eu conversei com uma pessoa que falou o seguinte, eu tô com um pouco de vergonha de fazer teshuvá, eu tenho um pouco de vergonha de cometer atos bons e dizer que eu sigo alguma coisa, se eu tô vendo que as minhas ações não refletem isso. Mas é o contrário, Abraão não foi chamado pelas ações que tinha, e sim pelo trato que ele tinha com as pessoas, pelo bom dia que ele dava, pela recepção das pessoas. As midot, as características pessoais positivas, falam muito mais alto do que as ações. Porque as ações elas têm um tempo limitado e passageiro. Mas quem você é de verdade, a sua essência, ela vai te dizer o quanto mais ações boas você vai fazer durante a tua vida, ou quanto mais de ações boas você não vai fazer durante a sua vida. Então, a essência ela é mais importante do que a ação. E a ação, ela tem que vir antes mesmo de você sentir. Quando você sabe que alguma coisa é certa, quando você começa a agir de forma certa, por mais que você não sinta que deva, quando você toma a decisão de fazer, uma ação positiva chama a outra. Quanto mais ações positivas você fizer, quanto mais você estuda para aprender, por isso que eu falo que a ignorância, quando a pessoa não age como um tzadik, quando a pessoa não age como uma pessoa justa, é porque ela não tem conhecimento. E só existe um remédio para que a pessoa possa evoluir, que é estudar, que é ler, que é estar aqui, por exemplo, no canal no YouTube, como vocês estão nesse exato momento. Lembra que a gente falou lá no 1.13? A gente precisa crescer no conhecimento. E sem esse crescimento de conhecimento só dá para diminuir. Então o que a gente tem que fazer? Crescer, crescer, crescer. E aí sim amadurecer esse tzadik, amadurecer essa pessoa justa, essa tzadiká, essa mulher justa, esse homem justo. Ok? E herdarão a terra para sempre. Ou seja, não tem que se preocupar com o Olam Abá. O Olam Abá, ele está garantido. Se vai ser um bom Olam Abá, ou se vai ser um Olam Abá não tão bom, já é uma outra história. Inclusive isso está referente à passagem de purificação. Um dia a gente vai falar sobre... vou aproveitar então, vamos falar sobre isso aqui. Está escrito que toda alma volta para Hashem. Toda alma divina ela vai voltar para Hashem. Só que tem um problema. A alma, quando ela está nesse mundo, ela pode se purificar com muitas coisas. Se está escrito que toda alma vai para Hashem, então o que é o Gehinom? O que é o inferno? É o contrário do céu. A gente vai falar agora o contrário do céu, para não usar uma palavra muito pesada. Ele é um processo, assim como está escrito em Heskel, se eu não me engano, está escrito que assim como o fogo refinador refina o ouro, assim também Hashem cuida do seu povo. Essa é a comparação. Então, o que acontece? No Gehinom, no contrário do céu, existem dois tipos de fogo. Um fogo quente e um fogo gelado. O fogo quente para tirar impurezas de paixão, de coisas que eu segui meu instinto carnal, e um fogo gelado para aqueles erros que eu cometi, baseados em lógica, baseados em porque eu racionalizei. Então, todo mundo, com seus atos bons e ruins, vão passar, quer dizer, que tem mais atos ruins do que bons, digamos assim, até onde eu entendo, vão passar pelo chamado contrário do paraíso para refinação. Tá? Então todos têm quinhão garantido, mas todos vão passar por refinação. O quanto que você vai sofrer aqui nesse mundo para se refinar, sofrer que eu digo eu gosto muito disso, mas eu não vou fazer porque é errado. Isso é um sofrimento aqui na Terra, mas você está refinando a sua alma para que você seja melhor aqui nessa Terra, para que a sua passagem não seja tão negativa, não seja tão dolorida. Ou você pode passar por essa vida aqui só curtindo prazeres, só vivendo coisas que você acha que tem que seguir sem obedecer a Deus. Você vai chegar no outro lado bem, porém a sua passagem vai ser uma passagem sofrida. Você vai precisar passar por alguém não. Mas eu sou uma pessoa boa, sim, tudo bem. Mas você aqui está adquirindo coisas que são impuras. A impureza não pode voltar para Deus. A impureza tem que ser refinada. Ela tem que ser, como o ouro não pode ser poluído, ele tem que ser puro.
assim também a nossa alma também tem que ser pura e vai ter que refinar por alguma coisa. Então, o processo de Guerrinon não é um castigo, é um processo de refinação. E essa refinação precisa de sofrimento. Que seja aqui, ou seja, eu vou sofrer, entre aspas, para não fazer uma coisa que eu gosto muito, mas errado. Então, por mais que eu gosto muito de bater em alguém, digamos assim, um exemplo qualquer. Digamos que a pessoa gosta muito de bater em outras pessoas, tá? Sabe que é errado bater por prazer. Vou bater porque eu gosto de bater. Então, se ele gosta daquilo ali, ele vai sofrer por se segurar por não bater em alguém. Isso é um sofrimento, mas isso vai trazer uma purificação para a alma dessa pessoa. Então, isso vai isentar essa pessoa de passar por algo negativo no contrário do paraíso, na refinação do ouro. Quando vai passar pelo processo de passagem para o Olamavá, para o mundo vindouro. Então, se aqui a gente está falando que todos herdarão, sim, todos herdarão, mas não vai ser o mesmo processo. Não será o mesmo processo. Ok? Um dia a gente pode falar exatamente sobre isso, provavelmente no estudo que a gente vai fazer sobre o Sefer Yetzirah, que é o livro que Avraham escreveu, provavelmente ali a gente vai ter algum outro conceito que a gente vai explorar sobre isso, ou talvez naquele resumo de capa preta do Zohar Kadosh. Então pode ser que a gente trabalhe alguns conceitos assim. Mas, a princípio, é só para vocês entenderem isso. Não é para ficar com medo, não é para ficar com receio, é só entender que tudo na vida tem um processo. A prova tem um processo. Ou você pode ser reprovado na prova e ter que participar da prova final, ou você pode sofrer estudando e não passar pelo sofrimento de ficar de recuperação em férias. Então, você escolhe o que você vai fazer, mas causa e consequência no mundo, tanto nesse quanto no outro, existem. A natureza que Deus criou assim. Então, a gente escolhe qual o processo que a gente vai querer escolher. Seja o sofrimento aqui, que é um pouco menos dolorido, porque não é na alma, e tem o sofrimento do outro lado, que já é na alma, que é uma coisa mais profunda. É como se você fosse fazer, eu vou tomar remédio ou vou passar por cirurgia. Você escolhe, ou você toma remédio aqui nesse mundo, ou você passa por cirurgia do outro lado já. Então vamos lá. São o ramo do meu plantio, obra das minhas mãos, da qual orgulha-se. Então não importa se a pessoa tiver um nível de tzadik, um nível de rachá, ou se ele é um nível de amaretz. Deus ama todas as pessoas e quer que todo mundo seja semelhante a ele, passe pelo processo de purificação para estar mais perto dele. Então não encare como a vida nesse mundo como se fosse um castigo, a vida no Olam Abá como se fosse um castigo, não. É um processo de refinação para que nós possamos nos aproximar de Deus. Porque é para isso que a gente veio nesse mundo, para evoluir. A gente veio para cá, um carro sem nada, sem nenhum acréscimo, sem nada extra, e foi colocando peça, trocando, pintando, arrumando, para evoluir, para ficar melhor. Assim também é a nossa vida. Agora a gente vai começar no Pirkei Avot e a gente encerra, porque senão a gente não dá tempo. Já são 22 minutos, vamos só fechar isso aqui para a gente poder fechar esse estudo, tá bom? Pirkei Avot, Aleph. Moshe recebeu a Torá do Sinai e passou para Yoshua. Gente, a Torá, quando foi dada para Moshe Rabbeinu, ela demorou um tempo para ser entregue. Quando Moshe Rabbeinu foi passar para o povo, demorou mais tempo. Quando Yoshua foi passar para o povo, demorou muitos mais dias para ser passado. Ou seja, a Torá que foi entregue, ela foi entregue escrita, mas teve algumas explicações que foram passadas oralmente. Porque a única explicação que dá de você ter recebido uma vez, ter sido rápido, depois seja um pouco mais demorado, depois ser bem mais demorado. Então tem muitas coisas. É só para você entender também que as letras no hebraico são os próprios números. Antigamente era assim, não existiam os números arábicos. As letras eram os próprios números. E cada número tem uma sequência de explicação advida do contexto. Tem uma parte lá no Sidur que explica que existem 5 métodos de interpretação da Bíblia. Por quê? Antigamente, a Bíblia ela é um computador. Tá? A questão de link, por exemplo, foi inventada por um judeu baseado na própria Torá. Então, enfim, tem algumas codificações. Então, todas as bases numéricas de codificação são feitas para você escrever uma grande quantidade de texto num pequeno espaço de papel. Lembrando que naquela época papel não era muito fácil de encontrar. Na verdade não era nem papel, era couro de animal. Então tinta, tinha vários... Então o que foi feito? Foi feito um cálculo onde os números e as letras pudessem ser calculados, que pudessem caber uma grande quantidade de informação em um espaço muito pequeno. Então por isso que muita coisa está decodificada e por isso que o Rashi explicava de onde vinham essas explicações literais ou mesmo as explicações mais espirituais, digamos assim, mais místicas. Então, o certo é, Moshe recebeu toda a Torá escrita e a parte de explicação oral e passou para Yoshua. Aí depois continua. Yoshua aos anciãos, ele transmitiu aos anciãos, e aos anciãos
ele e os homens da grande assembleia. Então, assim, depois dos anciãos, que demora lá bastante tempo, eu estou estudando de novo o Sefer Yoshua, né, que depois da entrega da Torá, ele começa ali a passar, e quando você vai perceber como é que foi a passagem dessa informação, você percebe que houve um processo de verificação também das leis aplicadas por Moshe Rabbeinu, quando ele estava lá um a um, ou até com aquele primeiro concílio dele, que ficava ensinando lá os líderes de 100, de 50, de 1000 e etc., que ficavam deliberando. Então, tudo isso está contido aqui. Então, isso foi passado, passado por geração em geração. Beleza. Ele e os homens da grande assembleia disseram três coisas. Olha só o que eles disseram, tá? Que foram passados para Moshe no Sinai. Sejam prudentes no seu julgamento, formem e ergam muitos discípulos, uma obrigação, tá? Façam uma cerca em torno da Torá. Ou seja, façam com que as pessoas evitem ao máximo, de longe, transgredirem a Torá. Então, assim, Alahá, tradição, tudo isso ajudam a gente a ir um pouco além, para que a gente pudesse ser o que a própria Bíblia fala. Até talvez escutando um vídeo essa semana. Inclusive, essa semana eu estou liberando 3 sequências de cursos, digamos assim, porque são várias aulas. Siniut e casamento, felicidade no casamento. Então tem muitas regras de Halachot, mas, cara, são ações para a vida, são incríveis, são para você aumentar a paixão no casamento, para você aumentar a união entre a família. É muito bom. Estava estudando agora, estou liberando porque são vídeos muito antigos, mas enfim, estou liberando, está muito legal, vale muito a pena. Eu estou sendo muito edificado por esses vídeos, muita coisa eu não lembrava, então assim, está sendo muito legal. Um segundo é sobre Hanukkah, com todas as halachot de Hanukkah, que está chegando Hanukkah, que é muito legal. Então, curso completo também. Completo, digamos assim, são 4 ou 5 aulas, e também tem outros vídeos com outras informações também que são muito legais. Então, provavelmente vai ter um playlist no meu canal, com a sequência toda organizadinha, tá? Então, estudem em sequência nos playlists. Se der, eu vou colocar aqui na descrição, mas se não, procurem lá no canal. Clica aqui no nomezinho aqui, que você vai lá pro canal e lá vai ter as playlists, então você vai lá em vídeos e procura, tá? Então tem muita coisa legal. E a gente vai começar, a gente está acompanhando essa série aqui também, e também a gente vai abrir uma outra sobre o Sefer Yetzirah, que eu acho que é super importante, a gente estabelecer alguns princípios básicos de fé, que eu percebi que a gente ficava muito no Mussar, e muita base que eu comecei a dar naquela época, lá em 2013, eu não dei continuidade, eu acho que são super importantes. Tinha um site muito bom do Rabino Rony Gurvitz e do Rabino Daniel Segal, que tinha muita informação que eu estava muito na época. Eu perdi o CD, não existe mais o site, mas eu gostava muito de algumas bases que tinham, e eu vou tentar lembrar e trazer aqui, que são bases que eu aprendi deles e que são muito boas, tá? E, enfim, Rabino Rony é incrível. Todo mundo, hoje em dia é muito mais, todo mundo conhece ele, né? Na época que eu conheci ele, assim, pouca gente conhecia, que era um podcast, mas não era podcast, que subia pro site, no site baixava as aulas separadas por pasta, era bem legal. Bem, sou mais da antiga. Eu vou já fazer 40 anos agora. Bem, onde é que eu parei aqui? 3 coisas sobre o estudo da Torá. Tá, ok. Fazer, costumava dizer, desculpa, vou voltar aqui. Shimon, o justo, foi um dos últimos membros dos homens da grande assembleia. Desculpa. Calma. Eles, homens da grande assembleia, disseram 3 coisas. Sejam prudentes no julgamento, formem e reguem muitos discípulos e façam uma cerca em torno da Torá. Ok. Se der tempo, a gente volta aqui. Acho que tem 28 minutos. Vou só tentar fechar isso aqui, depois a gente explica no próximo episódio. 2. Shimon HaTzadik foi um dos últimos membros dos homens da grande assembleia. Costumava dizer, o mundo se ergue sobre 3 coisas. O mundo está baseado em 3 coisas. Primeiro, sobre o estudo da Torá. Segundo, Avodat Hashem, o serviço a Deus. Beit HaMikdash, as preces, orações, etc. E terceiro e não menos importante, e Gimilut Chassadim, que são atos de bondade. Eu acho que vale a pena, num próximo vídeo, a gente explorar cada uma dessas partes, mas vale a pena a gente entender que o estudo da Torá é extremamente importante, tá, para o mundo e para a nossa vida. Seja você Ben Noach, ou seja você judeu, seja você Ger Tzedek.
Estudo da Torá é super, super, super importante. Avodat Hashem, servir a Deus com nossas orações, orar, rezar todos os dias é muito importante. Não só para manter a sua vida em relação a Deus, mas também para manter o mundo. Então, olha a importância disso. Ler a Bíblia, orar, rezar, mantém o mundo funcionando. Agora, por último e não menos importante, que liga tudo isso, é como se fosse um cordão de três dobras, atos de bondade, Gimilut Hassadim. E aí tem Hesed, tem Tzedakah, Gimilut Hassadim, atos de bondade. Que a gente vai explicar num próximo episódio, que tem esses três pilares aqui, tem muita coisa que não dá pra gente passar muito rápido. Só dizendo que no próximo episódio, na segunda parte, a gente vai estudar isso aqui a fundo. A gente vai trazer mais conceitos para você. Tomara que você goste. Curte, comenta, escreve aqui, faça comentários e perguntas, porque a gente vai falar e bastante. Se você quiser, você pode ler tanto no Sidur, tem o Pirkei Avot, Ética dos Pais, quanto aqui, o Sidur completo da Sefer tem aqui, tá? Tem, você pode estudar e depois você já comentando aqui, fazendo perguntas para o próximo episódio. Então no próximo episódio a gente vai estudar o 2 e o 3, provavelmente o 4 também. Então faça suas perguntas aqui embaixo. Façam perguntas sobre esse vídeo aqui que eu faço uma introdução no próximo, para a gente poder tirar dúvida. Eu leio os comentários e respondo, como eu estou fazendo aqui com o pessoal. Estou respondendo ou por escrito ou por vídeo mesmo, tá bom? Um abraço para vocês e muito obrigado por assistir.